Ô Rubem Júnior, boa noite. Boa noite, João. Um abraço a você, Alexandre Simões, para quem nos acompanha aqui no Bastidores, atualizando o Atlético, João. 8h08, um sábado de boas notícias, hein? O técnico Felipão, que já definiu as diretrizes para sua chegada, todo o planejamento, lembrando que ele foi pego de surpresa com essa proposta, não deu tempo, né, de ajeitar a mudança, e o Felipão vai ir para o Rio de Janeiro, João, na terça-feira, e depois indo para a Volta Redonda, onde o Atlético atua no dia 21 de junho contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. De forma efetiva em campo, o Felipão deve fazer a sua estreia mesmo pela Copa Libertadores no dia 27 de junho. Mas daqui a pouco, João, a gente comenta o técnico Eduardo Cudê, que cobrou muito, né, um elenco melhor nas suas falas. O Felipão vai chegar com boas notícias, viu, João? O Departamento Médico do Atlético, que já havia liberado o Arana, vai também liberando outros importantes atletas que apareceram em campo já neste sábado na cidade do Galo. Professor Alexandre Simões, é um assunto tão grande que vale continuarmos a comentar. Luiz Felipe Scolari assume o comando do Atlético. Como é que se avalia a decisão da diretoria do Atlético de trazer Filipão e a decisão do Filipão de vir para o Galo? Olha, o João, o que eu vejo é o seguinte, né? O Cudê é um fanfarrão, né? Essa alegação dele de que o elenco do Atlético eu não vou conseguir brigar, né? Então o Atlético, ele é um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Não é a Copa do Brasil, porque ele tirou o atleta da Copa do Brasil. E ele, Cudê, foi o grande responsável por isso. Né? Ele tirou o atleta da Copa do Brasil. Você pode perceber que o ponto fora da curva do Corinthians é o jogo contra o Atlético. Perdeu pra todo mundo. Isso. Só ganhou do Galo quando o Cudê entregou o jogo pela arrogância e presunção. Sim, porque aí também, claro, foi um jogo que teve o Renato Augusto, mas você imagina o Vanderlei Luxemburgo, que é um grande motivador, chegando no vestiário falando assim, gente, eles estão poupando o time contra a gente. O vídeo do Caixa é espetacular. Isso aí. Aquela frase do Caixa é maravilhosa. Ele fala assim, não, professor, o time tá reserva, mas os caras têm o Hulk lá. Falo, não, o Hulk tá no banco também, gente. Vamos pra cima deles que dá pra ganhar o jogo. E aí, o Corinthians não é um time ruim. A qualidade do jogador, eu vejo a qualidade do jogador como o ponto principal no futebol. E eu acho que talvez isso tenha sido muito um norte para a diretoria do Atlético trazer o Filipão, porque é um grupo de qualidade e ninguém tem dúvida disso. Gente, o Atlético tem Pavon, tem Hulk, tem Paulinho, tem Zarate, tem Arana, tem Alan, tem o Igor Gomes, Patrick, Edenilson, pelo amor de Deus. Então, Mariano, o Atlético tem uma fartura de jogadores. Tem uma fartura de jogadores de qualidade. E um outro detalhe, o Atlético perdeu em seu elenco 9 jogadores da temporada passada para esse ano. Contratou 8. Sim. E esses 8 indicados por quem? Pelo Cudê. Inclusive jogadores que passaram pelo Internacional com ele. E que talvez sejam os que estivessem rendendo menos com ele. Os que menos jogaram. Edenilson e Patrick. Os que menos jogaram. Sendo muito usados e perderam a posição. Aí, o que eu vejo? A gente vê o Filipão, que é um treinador que tem um lado psicológico muito forte. O Filipão, ele ganhou a Copa de 2002 para a seleção brasileira, enfrentando CPI da CBF, CPI da Nike, não convocação do Romário, Ronaldo machucado, e o cara conseguiu fazer o quê? Unir um grupo e ganhar uma Copa do Mundo. Você estava naquela Copa de 2002, né? Não, eu fiz as eliminatórias todas, não cheguei aí ao Japão e a Coreia porque eu adoeci. Mas fiz as eliminatórias todinhas, inclusive a estreia do Filipão na seleção, nas eliminatórias, lá em Montevidéu contra o Uruguai, perdendo de 1-0. Depois do Brasil ter sido eliminado, se não me engano, por Honduras? Já era com o Filipão, foi uma Copa América na Colômbia, Copa América que o Brasil tava tendo problema de guerrilha, Honduras. E aí o Filipão fez um amontoado. O Juan não quis jogar aquela Copa América. O Mauro Silva pediu dispensa, que era o volante, né, que fez história no La Corunha. Então, eu vejo que o Atlético pensou muito nesse lado, porque é um grupo castigado. Por quê? Porque o comandante desse grupo, primeiro, depois do jogo contra o Libertad, deu uma entrevista coletiva desastrosa, colocando a qualidade de alguns dos reforços em dúvida. Ali começou o fim do casamento. Ali ele já deu para perceber que era um filho desencapado. E quando ele empata com o Bragantino, um resultado ruim, mas num dia de uma boa produção, o Atlético não mereceu empatar, merecia vencer, ele sai completamente descompensado de campo. Ali, aquela cena dele olhando pros torcedores, xingando ele. E parece que é sempre uma mesma turma, né? Uma meia dúzia que fica ali xingando ele todo jogo. Ele já chega no vestiário
e fala aquele tanto de bobagem que ele falou, é o quê? Joga a moral da turma lá pra baixo. Você sabe qual que é a sensação que eu tenho no caso do Kudê? Ele percebeu que ele errou muito naquela fala da Libertadores. E ali na cabeça dele, eu acho que ele estava assim, eu não vou conseguir ir a lugar nenhum com esse time na Libertadores. Deu errado a estratégia, o time se recupera, os jogadores jogam bem, o Atlético está prestes a se classificar na Libertadores. Aí vai para uma Copa do Brasil, tudo tranquilo, o Atlético tem uma boa posição no Brasileiro, é competitivo no Brasileiro, mete 2-0 no Corinthians fora o baile no primeiro jogo, tá na bica de se classificar na Libertadores. Só que ele vai e joga uma vaga na Copa do Brasil fora. Na hora que ele joga essa vaga fora, somando isso com o que ele já tinha falado da diretoria antes, esse cara falou o seguinte, olha, eu só me salvo aqui se eu ganhar o Brasileiro ou a Libertadores. E para chegar lá vai ser um ano de penúria e de sofrimento e de dificuldade. Quer saber? Vou embora e vou ficar livre antes da janela do meio do ano para eu estar à disposição do mercado e tentar ir para algum lugar. O que ele fez foi se colocar à disposição do mercado para tentar arrumar algum emprego no meio do ano. Foi isso que o Kudê fez. Ele saiu do Atlético não pelos problemas do Atlético. Ele saiu porque ele quer ficar à disposição do mercado no meio do ano. Foi isso que ele fez. Para mim, inclusive, uma posição de quem tem um caráter muito duvidoso. O caráter desse cara, para mim, é muito duvidoso. E aí o que ele faz, João? Ele provoca um problema no grupo, claro. Aí. Ele cria um problema, Sim, né? porque a autoestima do jogador vai lá embaixo. Aí eu vejo a chegada do Filipão como muito para poder resolver esse problema. E tem uma imagem, Simões, que chama muita atenção, que é o jogo contra o Atlético Paranaense, onde o Hulk vai no banco de reservas cumprimentar o Filipão, o Hever vai no banco de reservas cumprimentar o Filipão, a Itatiaia passou essa imagem que mostra como o Filipão é querido, né, por esse grupo atual. Os dois trabalharam com o Filipão, né, o Hever foi convocado para aquela Copa das Confederações de 2013, o Hulk disputou a Copa do Mundo de 2014, e são, sem dúvida nenhuma, dois grandes trunfos do Filipão. Né? Tem um cara do tamanho do Hever, que é simplesmente quem ergueu a Copa Libertadores do Atlético, e tem um cara do tamanho do Hulk, que é simplesmente um dos maiores ídolos da história do clube, se já não for o maior. E olha, tem um outro indício grande também. O Rubinho lembrou bem aqui do vídeo do Caixa, logo após a eliminação da Copa do Brasil. E todo mundo lembra quem foi lá e curtiu o vídeo do Caixa, né? O Hulk. Sim. Na hora que o Hulk vai lá, não tem inocente, não tem bobo nessa mesa de pôquer, né, gente? Não tem bobo nessa mesa. Quando o Hulk vai lá e curte um comentário do maior nome da crônica esportiva ligada ao Galo em Minas Gerais, que é o Caixa. Na hora que o cara vai lá e curte aquilo, ele tá falando o seguinte, eu concordo com isso tudo aí. Indiretamente é o que ele tá fazendo. Então, o ambiente para esse Kudê dentro do Atlético já devia ser dos piores possíveis, porque não tinha trânsito com a diretoria. O ídolo do clube curtindo coisa contra ele. Então, assim... Ele falando mal de jogador que chegou, né? Que chegou com ele comandando o grupo. Então, quer dizer, acho até que o Kudê teve um grande trabalho de recuperação do Atlético após aquela desastrosa entrevista contra o Libertad. O time cresceu, né? O time cresceu do ponto de vista tático, o time fisicamente é muito bom, só que pro cara ser treinador de um clube do tamanho do Atlético, ter gestão de grupo é um ponto fundamental, e ele não tem nenhuma. Eu vou dizer mais uma coisa aqui, quem tá dizendo aqui é o João Vitor, comentarista, analista da Itatiaia, e é apenas uma análise, eu não ouvi isso de ninguém dentro do Atlético, ninguém da diretoria me falou isso, mas é uma análise minha. Na hora que o Atlético sai de uma situação difícil como essa do Kudê, com uma negociação complicada, que expôs a diretoria de futebol do Atlético, desde o contrato do Kudê, que foi muito questionado, até a opção por trazer o Kudê, que é um cara problemático e que já tinha dado problema com o Rodrigo Caetano no Internacional. Até a dificuldade e o desgaste que gerou internamente no Atlético esse processo do Kudê. Quando o Atlético vai, Alexandre, e contrata um Filipão, o Atlético está, na minha visão, a diretoria, dando uma blindada, inclusive, na diretoria de futebol.
Porque o Luiz Felipe Scolari, ele é muito maior do que o próprio diretor de futebol do Atlético. E aqui não há demérito nenhum ao Rodrigo Caetano. O Filipão é maior do que praticamente todo mundo no futebol brasileiro. Filipão é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. O cara, para ser maior do que o Filipão, ele tem que conseguir ganhar uma Copa do Mundo, ele tem que conseguir ganhar 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, ser vice-campeão da Europa por Portugal, chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, foi semifinal que ele chegou com Portugal, né, em 2006. Chegar a uma semifinal de Copa do Mundo com Portugal e conquistar um título no futebol inglês com o Chelsea. Não é qualquer um que consegue isso, gente. Ô, João, você se recorda que em 2021 a gente falava, o Cuca virou o maior treinador da história do Atlético porque ele ganhou a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil pelo Atlético. O Filipão fez isso por 2 clubes. Ele ganhou no Grêmio e no Palmeiras. Ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro e ganhou a Copa Libertadores pelo Grêmio e pelo Palmeiras, fora outros títulos fora que ele uma ganhou. Copa do Mundo, gente. Sim. O cara ganhou uma Copa do Mundo. Ô, João, o que representa... Sendo o grande cara dessa Copa do Mundo depois do mais, Ronaldo tá? Fenômeno. E aí, essa Pra mim, o Filipão foi o maior cara da Copa depois do Ronaldo. Porque a história do Ronaldo é conto de fadas, aquilo ali, né? Tão fantástico o que aconteceu com ele. Mas até nisso o Filipão teve participação por ter acreditado e apoiado o Ronaldo naquilo ali. Sim. E o que representa isso também, João, até tá no site da Itatiaia, 80% de aprovação dos torcedores do Atlético, a chegada do Filipão. Pesquisa feita pela Quest, do Felipe Nunes, que é comentarista aqui da Itatiaia, participa do Conversa de Redação e um dos grandes pesquisadores do Brasil, que traz esse dado de 80% de aprovação. Altíssimo. Eu no Data JVX, que é o quê? Telefone celular, mensagem de WhatsApp, rede social. Rua, padaria. Os amigos, botequim, padaria, praça, eu também tenho a impressão de que majoritariamente a torcida do Atlético gostou da contratação do Filipão. Agora, o Alexandre, quando o Atlético traz o Filipão, o Atlético bota alguém que é maior do que todo mundo que está lá dentro do clube. Ele é maior do que qualquer jogador, ele é maior do que o diretor de futebol, ele é um macho alfa ali dentro do Atlético. Botou alguém com o ombro muito largo para dar conta da pressão que o Atlético vem vivendo de um tempo para cá. E é interessante, João, porque as pessoas pegam, o Filipão está com 74 anos, os 3 últimos trabalhos dele no futebol brasileiro, em 2018 ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras, em 2020, 2021, ele salvou o Cruzeiro de uma queda da Série C, porque o cenário era esse, e se não fosse ele chegar, e olha, por pouco não brigou o G4, mas salvou o Cruzeiro de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, e no ano passado ele levou o Atlético do Paraná à semifinal da Libertadores, Perdendo pro Flamengo. a final da Libertadores, Apertada. passando na semifinal pelo Palmeiras, que eliminou o Atlético. Ele teve um trabalho ruim nesse período, que foi aquele trabalho dele no Grêmio. Sim. Que foi um estupim ali pro Grêmio. Acabou depois de uma campanha que o Grêmio chegou a cair para a segunda divisão, não foi? O Grêmio jogou a Série B de 2022, caiu em 2021. E em 2021, vamos conferir essa informação, Sim, mas vou pegar agora aqui. Creio que o Filipão teve uma passagem ali difícil pelo Grêmio, foi a dificuldade que ele teve nesse período. O que não tira em nada o brilho da trajetória do trabalho dele, e acho que esse trabalho dele no Atlético Paranaense mostra muito da capacidade do Filipão. Sim, isso, 21 no Grêmio. Ele passou em 2021 pelo Grêmio. Foi um período difícil Sim. dele, foi um período complexo dele no Grêmio, e esse trabalho no Grêmio acabou não surtindo tanto efeito, e o time do Grêmio, que era um time até muito bom, depois acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Fora isso, vem de bons trabalhos. E o mais impressionante para mim é o trabalho dele no Atlético Paranaense, quando ele pega um time razoável, tem nada demais o time do Atlético Paranaense, e consegue campanhas muito expressivas com o Atlético Paranaense, inclusive um vice-campeonato da Libertadores. E dava toda a base também, João, para o Petralha, né? Você disse bem, comentou bem a respeito do Filipão, não só trabalhando em campo como treinador, mas também gerir grupo, gerir um clube, e a aprovação de 80% não é à toa. A gente até trouxe a informação na programação da Itatiaia, e recentemente o Filipão deu uma entrevista falando que não pretendia treinar nenhum clube no Brasil, para mostrar o quanto é vantajosa a proposta e o projeto do Atlético para o Filipão, que assumiu a bronca, está já com planejamento para sua chegada,
e o Filipão que tinha outros planos, né, João? Então, e há muito tempo o Filipão não tem um grupo tão bom para trabalhar, porque ele estava chegando para apagar incêndio nos últimos trabalhos.